João capítulo 1, versículo 19 ao 27. O tema da nossa mensagem hoje é: quem é você? Ativando sua identidade em Cristo. Quem é você? Quem é você, irmão? Qual é a sua identidade em Cristo que precisa ser ativada? João capítulo 1, versículo 19 ao 27. Pai, nós queremos louvar ao Senhor. Nós adentramos agora, Senhor, na atmosfera do Espírito, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor mais uma vez venha ministrar os nossos corações, venha ministrar a nossa vida, venha, Senhor, abrir os nossos olhos, trazer entendimento, esclarecimento, clareza. Leva, Senhor, agora todo pensamento cativo à obediência de Cristo e conduza-nos, Senhor. Conduza-nos ao centro da Tua vontade. Ative em nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Fale conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. João 1, 19 ao 27 diz: E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: Quem és tu, ou quem é você? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: Eu não sou o Cristo. E o questionaram: Quem és então? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? E João afirmou: Não. Então perguntaram a ele: Quem és tu? Dá-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. E perguntaram-lhe ainda: Então, por que batizas? Meu Deus do céu. Por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Amados, eu particularmente fui ordenado, recebi ordenação pastoral em 2006. Já são aí alguns anos de ministério. Estamos com a nossa comunidade entre a antiga aliança e o Ministério Shalom há 11 anos, e algo que nós temos nos deparado por muito tempo, em todo tempo, praticamente todos os dias, praticamente ao longo de todos esses anos, pessoas que têm dificuldade para entender a sua identidade. Por quê, amados? Porque muitas vezes, por causa do evangelicalismo, as pessoas elas entendem que a sua identidade é aquilo que ela faz, é o seu ministério, são as suas ocupações eclesiásticas. E eu quero dizer para você que as nossas obras, ou os nossos talentos, ou os dons que exercemos, eles não estão relacionados à nossa identidade. Eles estão relacionados com a maneira como Deus usa a gente, ou nos usa como instrumentos de Deus. Mas os dons ou os talentos colocados em nós por meio do Espírito Santo não nos definem. Nós não podemos ser definidos por aquilo que fazemos. E nós temos encontrado muito isso, né? Isso é de longo prazo. As pessoas entendem que a sua identidade é aquilo que elas fazem. E nós temos visto pessoas vivendo sempre num caminho de frustração, de grandes frustrações, porque elas não se encontram em Cristo. Elas têm um talento, mas elas não se encontraram em Cristo. E o grande desafio do cristianismo é nós encontrarmos a nossa identidade. Agora,
o que significa identidade? Muitas vezes a gente pensa que a gente não sabe o que é identidade. A identidade, às vezes, a gente pensa que está relacionado a nós. Não. A palavra identidade é uma palavra que é oriunda do latim. E ela é formada por dois sufixos, que é o sufixo idem. Quem aqui já não escreveu alguma resposta, escreveu assim, idem. Idem significa o mesmo, igual. E o sufixo dade, que significa qualidade. O que significa então identidade? É a qualidade de ser o mesmo, a qualidade de ser igual. E aqui está a questão: ser igual a quem? Todo ser humano que nasce na face da terra, ele precisa ter uma identidade. Agora, a identidade, ela obrigatoriamente deve ser formada por alguém. É onde muitas vezes o inferno entra para deturpar a identidade. De que maneira? Primeiro, retirando aquele que deveria dar a identidade ao filho, imprimir a identidade no filho, porque todos nós somos filhos de alguém, amém ou não amém? Quem é? O pai. O responsável por imprimir uma identidade na vida de qualquer ser humano, a responsabilidade é do pai. O pai, ele precisa deixar marcas. A responsabilidade da identidade de uma pessoa, de um ser humano, ela está totalmente relacionada na vida de um pai. E infelizmente nós vivemos dias em que a orfandade, ela tem tomado conta. Isso daí, amados, é de longa data. Nós vemos histórias da Bíblia onde a paternidade, ela se torna uma paternidade ferida. E toda pessoa sem paternidade, naturalmente, acaba desenvolvendo a não identidade. Ela não desenvolve a identidade. Por quê? O ser humano precisa de modelo. A palavra identidade tem a ver com modelo. E todo ser humano precisa de um modelo. Ou vamos substituir a palavra modelo por referência. Todo ser humano precisa de referência. E muitas pessoas crescem sem referência. Ou crescem com uma referência distorcida da vida, de si mesmo, de família, de comunidade, de relacionamento. Quantas pessoas não têm dificuldade de construir relacionamentos? Quantas pessoas não têm dificuldade de se encontrar em lugares? Pessoas que se introvertem, que acabam se enclausurando dentro de si. Tudo isso está relacionado à identidade, porque identidade significa qualidade do mesmo, ser igual. Ser igual a quem? Se eu não tenho referência. Ser igual a quem? Se em mim as marcas, as impressões que eu carrego são impressões negativas. Como, por exemplo, a orfandade indireta, que eu costumo dizer que é a pior que existe. Existe a orfandade direta, que é quando o pai morre, né? O pai morre, ou o pai vai embora, nem conhece. No caso meu, é orfandade direta. É ruim, mas pior do que uma orfandade direta é a orfandade indireta. Que é o pai, a figura paterna vive na mesma casa, vive no mesmo ambiente, mas não se envolve emocionalmente com o filho. Não se envolve emocionalmente com as questões internas, com a alma do filho. E aí acaba imprimindo, pior do que isso, aqueles ainda que exercem a paternidade abusiva, ou paternalismo, que não tem nada a ver com paternidade. Paternalismo é quando aquele que deveria trazer impressões ou se tornar uma referência, acaba se tornando um abusador nas palavras, ele acaba se tornando autoritário. Então acaba dizendo palavras depreciativas, e aí nós carregamos para o resto da vida essa marca.
Então nós vivemos num tempo, queridos, onde muitos, eles já crescem sem identidade, aí chegam no evangelho, pastor Fernando, chegam numa comunidade local como essa, e aí chegam numa comunidade local, e automaticamente as pessoas passam a notar, não o seu caráter, mas o seu talento, e acabam sugando o talento, usando o talento dessa pessoa, sem lhe tratar o coração. E são essas pessoas que estão vivendo dentro das comunidades cristãs como essa, e estão frustradas, e muitas, por tanta frustração, formaram hoje uma classe chamada de desigrejados. Ou seja, eu não quero mais viver em comunidade, afinal de contas, pastor é tudo abusador, né? Infelizmente a gente vê nas redes sociais, é canguloso, porque pastor só pensa em dinheiro, tudo isso, amados, eu quero que você entenda que são feridas, é a ausência da identidade. Por quê? Porque não tem modelo. Ah, pastor, mas o nosso modelo é Cristo. Sim, mas perceba que Paulo, quando ele escreve as igrejas, ele fala o quê? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você vai ver, por exemplo, o autor de Hebreus, em Hebreus 13:7, ele diz: olhem para os líderes de vocês e imite a fé deles. Por quê? Porque todo ser humano, para conquistar ou para receber ou para formar uma identidade dentro de si, ele precisa de uma referência. Sem referência não existe identidade. E vivemos um tempo em que as pessoas, elas estão carentes de se descobrirem. Não se descobrirem na psicologia, mas se descobrirem em Cristo, porque em Cristo nós somos uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. Só que as pessoas entendem que essa nova criação é entrar numa caixinha religiosa, entendeu? E ficar dentro daquela caixinha. Não! Essa nova criação está falando de uma nova identidade. Porque sem Cristo nós temos impressos em nós as marcas do pecado, as marcas de Adão, o nosso pai. Mas agora em Cristo Jesus nós carregamos as marcas de Cristo em nós. Então nós somos uma nova criação. Levante a sua mão e diga: eu sou em Cristo uma nova criação. Amém? Agora, qual é a sua identidade nessa nova criação? Que nós falamos de vida cristã. E aqui eu já quero começar a introduzir aqui uma revelação que o Espírito Santo trouxe para mim ontem. E às vezes eu falo: Senhor, será que eu sou digno de revelações assim? Porque, amados, a gente vai vivendo, a gente vê que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma fonte inesgotável. E ontem, preparando essa mensagem, ontem pela manhã, eu comecei a pensar na vida de um filho. Por quê? Porque a primeira coisa a respeito da sua identidade no Senhor é: você é filho. Vou falar de novo, você não entendeu. A Bíblia diz ao teu respeito. O que a Bíblia fala ao meu respeito? Você já parou para pensar o que a Bíblia fala ao meu respeito? Às vezes a gente pega só a parte ruim. É porque eu sou o pecador, eu sou o pior. Legal. Isso significa que nós não podemos perder a ideia de onde Ele nos tirou. Mas Ele já nos tirou de lá. Pastor Wellington, Ele já te tirou de lá. Então você não é mais conhecido pelo seu passado. Você tem que ser conhecido por quem você é em Cristo. E quem você é em Cristo? Antes, escravo do pecado, mas hoje, filho. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a primeira coisa que Deus afirma como seu pai: você é filho. E você precisa trazer essa identidade para você. Você precisa perder a ideia, ou você precisa desconstruir da sua mente a filosofia de que você é servo.
Não, pastor, mas eu sou o servo. Mas então deixa eu explicar algo para você, usando a parábola do filho pródigo, conhecida por todo mundo. Na parábola do filho pródigo, eu poderia chamar dos dois filhos loucos. Não falo parábola do filho pródigo. É dois filhos loucos, dois malucos. Porque eles não sabiam quem eles eram. Aqui está o problema. Quando você não sabe quem você é, você começa a mendigar aquilo que já é seu. Eu vou repetir. Quando você não sabe quem você é, você passa a mendigar aquilo que já é seu. Foi exatamente o que aconteceu na parábola do filho pródigo. O filho mais novo não sabia quem ele era. E ele achou que ele era o que o pai possuía. Então ele chega diante do pai e fala assim: me dá a minha parte na herança. O pai deu, ele sai e se perde. Aqui está o problema. Muitas vezes você permite na sua vida com que as coisas que você tem determinem quem você se torna. Você não é o que você tem. Diga para o seu irmão, fala, você não é o que você tem. Tanto é que é muito comum quando você vê uma pessoa prosperar, a pessoa quando andava, de Fusquinha, nada contra o Fusca, viu gente? A pessoa quando andava de Fusca 77, 74, era humilde. Mas agora ela está andando de Porsche. E ela, a pessoa se torna o que ela tem. Você não pode se tornar o que você tem. Aquele jovem, o filho mais novo da parábola, ele acabou se tornando o que ele tinha. E por causa do que ele tinha, ele se perdeu. Aqui está o problema. Muitas vezes você se perde por aquilo que você tem. E não estou falando só de dinheiro, não. Às vezes você ora tanto para Deus abrir uma porta de emprego, o que acontece? O emprego te tira da presença. O emprego corrompe o teu caráter. O emprego corrompe a sua identidade. Às vezes você ora tanto para Deus te fazer isso ou alguma coisa, Deus vai e permite te dar, ou Ele permite você ter. E aquilo faz com que você não construa a sua identidade nele, mas você começa a ser o que você tem. Aquele jovem se perde tudo. Mas pior do que perder tudo, foram as marcas que as coisas, que os bens ou a euforia deixou nele. Ele já era sem identidade, Reinaldo, ele já não tinha identidade. E eu quero dizer para você que muitas vezes a falta de identidade pode não estar relacionado ao pai, mas sim a você. Com sofisma. O que é sofisma? Falsos pensamentos que construímos dentro de nós. Aquele jovem achou que se o pai desse parte da herança, ele ia ser feliz. Ele viveu momentos de euforia, porque a Bíblia fala que ele gastou dissolutamente com meretrizes, com amigos, euforia. Mas quando ele se perde e perde tudo, a Bíblia fala que ele vai fazer o quê? Ele vai alimentar porcos e sente o desejo de se alimentar da comida de porcos. É quando ele lembra quem ele era. Eu tenho um pai. Só que veja o que é uma visão distorcida de si. Perceba. Quando ele se encontra dentro dele, aliás, ele não tinha se encontrado, mas ele despertou. Ele fala o quê? Eu vou voltar para a casa de meu pai. E eu vou dizer o seguinte: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. E eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um de seus escravos. Porque na cabeça dele, o que era? O que ele pensava na cabeça dele? Até os servos do meu pai comem pão e eu estou aqui comendo comida de porco. Desejando comer comida de porco. Ele passa a mendigar aquilo que já era dele. Ele passa a mendigar aquilo que já é dele. De acordo com a parábola, ele volta, o pai vai, encontra ele, e ele, entre aspas, aquela falsa humildade: Pai,
pequei contra o céu e perante a ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um de seus servos. Por que ele queria ser servo? Porque ele só queria comer pão. Aleluia! Eu quero dizer para você que Deus não tem só pão para você. Filho não come pão, filho é herdeiro. Filho carrega uma herança. Filho tem uma identidade. O que o pai faz? Dá pão para ele comer? O pai fala, não, olha, você agora vai virar o escravozinho, viu? Você vai ser punido porque você foi embora, você torrou tudo o dinheiro, então agora você vai ficar... Não, a primeira coisa que o pai faz é, eu vou restaurar quem é você. Coloca um anel do dedo, troca a roupa, bota um sapato, mata um bezerro e faz festa. Por quê? Era um filho morto, mas agora ele renasceu, ele tem uma nova vida. Então preste bem atenção, Deus não quer apenas transformar o seu coração e a sua história, Ele quer imprimir em você uma identidade, e a sua identidade é filho. Mas aí tem o outro filho. Esse filho, o pai restaura a identidade dele. Não, você não é escravo, você é filho. Eu vou botar um anel no seu dedo. Eu vou trocar as suas vestes. Eu vou te botar um sapato novo. Vou fazer uma festa. Mas aí chega o outro filho, que é o mais louco ainda. Quando ele escuta o barulho de festa, ele pergunta aos servos, olha, o que está acontecendo? O seu irmão mais novo voltou. E seu pai mandou matar um novilho para fazer festa porque ele voltou. O que ele faz? Ele se fecha, como muitos de nós. Porque eu não sou reconhecido. Aqui está o problema da ausência de identidade. Quando você precisa de reconhecimento, você deixa de viver o que Deus tem para você. Porque filho não precisa ser reconhecido, filho é filho. Filho é filho em qualquer lugar. Filho é filho na igreja, filho é filho fora da igreja. Você é filho, não importa que você é filho. E aquele filho fica injuriado, bravo, entristecido. E aí o pai vai e encontra esse filho. Qual que foi as palavras desse filho para o pai? Há tantos anos eu te sirvo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. E este teu filho, porque assim, pessoas que têm ausência de identidade também têm dificuldade de reconhecer os outros. Não sei se você sabe disso. Mas toda pessoa que tem problemas com a sua identidade, ela tem dificuldade de reconhecer a importância de outros. Normalmente ele é aquele pensamento, eu não preciso de ninguém. Se você tem esse pensamento, eu sinto em dizer, você está com um sério problema de identidade dentro da tua alma. E é só você reconhecendo, porque não adianta eu pregar aqui. Você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Aquele filho olha para o pai e fala assim, este teu filho saiu fazendo farra, ele volta, o Senhor mata um boi para festejar. Eu há tanto tempo estou aqui. Olha, gente, estou falando que é filho. Há tanto tempo te sirvo, o Senhor não me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Qual que foi a palavra do pai? Isso é pai. E aí que eu falo para você que a gente não percebe quem somos nós. Filho, tudo que eu tenho já é seu. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, assim diz o pai para você hoje. Tudo que é dele, fala para ele bem forte, fala, tudo que é dele já é seu. Fala para ele, para de ser mendigo. Porque a gente começa a ser mendigos de uma herança que já é nossa. Amados, eu vou repetir. Você não vai ficar vivendo de pão, você é herdeiro de uma promessa. Eu vou repetir para você entender, você é herdeiro de uma promessa. Amados, eu não sei se você já parou para pensar o tamanho
peso de glória que está sobre você. Porque em Efésios 3 fala, Efésios 3 ou Efésios 2? Efésios 2. Oh, aleluia. Efésios 2, não vou ler para a gente ganhar tempo. Efésios 2 fala que antes nós vivíamos sem Deus, éramos perdidos no mundo, e não sei o que, fala ao nosso respeito. Mas fala que por causa de Cristo Jesus, nós nos tornamos juntos com Israel, herdeiros da promessa de Abraão. Não, você entende, às vezes a gente não tem noção do que está sobre nós. Querido, você é tão filho, a sua identidade é tão de filho, que você não carrega qualquer promessinha, não, querido, você é herdeiro de uma promessa milenar, está sobre a sua vida. As bênçãos que Deus estabeleceu sobre a vida de Abraão, está sobre a sua vida. Agora a pergunta que eu faço é: quem é você? Aí entra, eu quero citando já os dois filhos. Por que esses dois filhos pensavam assim? Não choque. Mas sabe por quê? Porque eles eram adolescentes espirituais. Como assim, pastor? É errado ser adolescente? Não. Eu quero que você entenda que a adolescência é um processo e tem um tempo para terminar. E o que significa adolescente? Para os adolescentes que estão aí conosco, a palavra adolescente também vem de dois sufixos do latim, que é ad, que significa para, e olescere, que significa crescer. Então o que significa adolescência? Para crescer. É um tempo para crescer. Dá uma cotoveladinha no seu irmão e fala assim: você tem um tempo determinado para crescer. Dentro da psicologia, um ser humano, ele começa a sua adolescência entre os 10 e termina, em média, aos 19 anos. Esse período é um período para crescer, por isso que fala adolescência. Pais, nunca mais digam aborrecência, porque isso é uma palavra de maldição. Eles estão em processo, e não é um processo só de crescimento corporal. Eles estão construindo a identidade. Por isso que eu falo que a geração de hoje, a juventude de hoje, pastor Jean, eles não precisam de comando, eles precisam de modelo. A geração de hoje, eles não precisam de comando, não precisa ter gente que fica comandando. Tem adolescentes que pensam que chega em casa, parece que está no quartel-general. Atenção, sentido, né? Essa geração não precisa de comando, essa geração precisa de modelo. Você é modelo? Pais, cadê os pais que estão aqui? Você é modelo para a tua geração? Não adianta você ficar comandando, faz isso, faz aquilo. Jesus não ensinou isso. Jesus, ele ensinou um princípio: o filho faz o que vê o pai fazer. Filho faz o que vê o pai fazer. Agora, vamos espiritualizar. Muitos de nós estamos vivendo na adolescência espiritual ainda. Já passou o prazo de amadurecer, já passou o prazo de crescer, só que você não cresceu. Já passou o prazo de você crescer. Porque, amados, eu vou falar para você, você é filho, amém? Já preguei isso, mas deixa eu fazer aqui mais uma vez a citação de uma mensagem minha que eu preguei acho que há 3 anos atrás. Em Romanos 8, quando diz 2 vezes que nós somos filhos, mas ali usa 2 termos. Em Romanos 8, deixa eu abrir aqui para você entender. Deixa eu pegar os versículos.
Coloca para mim Romanos 8,16. Primeiro ponto. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos. Esse termo filho, deixa esse texto por gentileza. Esse termo filhos vem de um termo grego chamado teknon. Teknon ele foi gerado. Você já foi gerado em Deus, amém, queridos? E o Espírito Santo que foi colocado em você como garantia da tua salvação, ele testifica, olha, você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus. Você foi gerado em Deus pela fé. Pela fé eu fui adotado como filho. Eu sou filho por adoção, porque o único filho, por isso que a Bíblia chama de Jesus de unigênito. Mas por causa do ato dele, ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Então todos nós hoje somos filhos e nos tornamos herdeiros. Amém ou não amém? Então ele diz, o Espírito testifica dentro do nosso espírito que eu sou filho. Olha, realmente eu nasci. Só que o que acontece? Assim como uma criança, a pastora Mel está gerando o Theo, e ele está se desenvolvendo, daqui a pouco ele vai nascer. O amor e a afirmação da Mel, do pastor Jean, vai testificar, eu sou filho. Só que ele não vai poder ficar a vida inteira sendo um bebezinho, sendo um bebelô. Cadê o menininho de mamãe? Não é isso que Deus faz, viu, irmão? Deus não fica mimando o filho, não. Deus não tem filho mimado. Fala isso para o seu irmão, fala, Deus não tem filho mimado, viu, irmão? Ao contrário, lá em Hebreus 12, fala que filho que não é exortado não é filho legítimo, é bastardo. Ok? Beleza? Então o Theo não vai poder passar. Imagina o Theo com 15 anos, 16 anos. Cadê o nenenzinho de papai? Imagina eu falar para o meu filho. Cadê o neném de papai? Meu pititico. A fase mudou. Ele viu essa semana, eu preocupado com o futuro dele, a gente conversa. Fala, filho, pai quer que você faz isso, você faz aquilo, olha, vai acontecer isso, tal. A gente conversa, eu converso muito comigo, a gente conversa bastante, né, filhão? Eu falo para ele, a gente conversa sobre tudo. E eu já não trato ele mais como nenê de papai, lógico que de vez em quando eu dou uns apertãozinhos nele, né? Como é que não... Esse cara é lindo, velho. Ontem mesmo eu dei um pulo, fui acordar, ele deu um pulo na cama em cima dele, assim, antigamente ele pulava em cima de mim, né? Ele era pequenininho, ele dava o super mega pulo, ele tomava a distância, vinha correndo e pulava em cima de mim. Ontem eu fui acordar ele, né? Falei para ele, bom dia, o sol já nasceu lá na fazenda, dei um pulo nele. Ele, ai pai! Mas existem coisas que eu trato ele como homem. Por quê? Aqui está a questão. Agora coloca para mim no versículo de número 14. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos. Aqui é outro termo de filho, porque no grego tem dois termos tratando de filho. O teknon foi gerado, mas ele tem que passar por um processo. E aqui o termo é outro. Aqui ele está dizendo, portanto, todos os que são guiados pelo Espírito se tornam ruios. O que é o ruios? É o primogênito, é o maduro. É aquele que assume responsabilidades. É aquele que absorve o caráter. Por isso que está falando de ser guiado pelo Espírito. Agora já não é mais testificação. Você me entende, Rodrigo? Não é, agora, esse filho, o filho que foi gerado, ele já não precisa mais de testificação. Agora ele precisa de direção. Filho gerado precisa de testificação, autoafirmação. Por isso que o filho, durante o prazo de infância e adolescência, ele precisa ouvir do pai e da mãe. Você é uma bênção. Mas aí o diabo deturpa e você começa a falar um monte de coisa ao respeito do teu filho. Você é uma aberração. Você é burro. É essas coisas que eu... Ou como eu ouvia na minha adolescência, você não vai dar em nada. Isso, inclusive escutei dos meus próprios pastores isso um dia.
Já não bastasse ter feridas, eu já tive feridas com meus pastores. Se fosse analisar, eu não estaria aqui hoje, irmão. Não estaria aqui. Eu tinha tudo para não estar aqui. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Enfim, filho gerado, ou filho imaturo, que ele só foi gerado, ele precisa de afirmações. Por isso que o Espírito testifica. Ele sempre está afirmando: você é filho, 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 você é filho. Mas aí o tempo da adolescência acaba. E agora na adolescência você não adianta mais você ficar vivendo de testificação. Você agora precisa viver debaixo da direção. Você já foi orientado, você já recebeu destino. Você precisa saber quem você é. Qual é o problema dessa geração? Nós continuamos a viver como adolescentes espirituais. É para crescer, mas não crescemos. E ainda estamos necessitando de autoafirmação. Estamos precisando de afago no ego. Estamos ainda fazendo biquinho por presente. Porque Deus não me responde. Ai, porque Deus não fala comigo. Oh, acorda. Talvez você tenha um pouco tempo no Evangelho. Você ainda pode fazer. Mas vou falar para você, tem uns adolescentes grandes aí. Dá uma olhada, vê se tem alguém perto de você aí. Fala para o seu irmão, fala assim: acho que o pastor está falando de mim, irmão. Que não cresce. Não cresce. Precisa sempre de autoafirmação. E aí o que acontece? Ele precisa de reconhecimento. Aí, como um adolescente, para chamar a atenção, ele começa a fazer obras. E ele quer ser notado por obras. E aí que revela a falta de identidade. Porque as pessoas querem ser reconhecidas por aquilo que elas fazem e não por quem elas são. A criança não é assim? Quem aqui já viu criança? Criança quando faz arte, por exemplo. Por que uma criança faz arte? Porque ela quer chamar atenção. Por que a criança faz gracinha? Eu lembro do Miguel quando ele fazia fusquinha. Eu chegava em casa e ele... Né? Por que ele fazia? Porque ele queria chamar minha atenção. E nós estamos ainda vivendo como adolescentes, fazendo coisas, querendo chamar a atenção, não de Deus, mas de alguém. Estamos querendo chamar a atenção de alguém. E por que isso acontece? Porque há uma ausência de identidade. Você ainda não sabe quem é você. Em Cristo você não sabe quem você é ainda. Agora entenda algo. O seu trabalho não define a sua identidade. É a sua identidade que deve definir o seu trabalho. Vou repetir. O seu trabalho não define a sua identidade. Nós queremos ser reconhecidos por aquilo que fazemos. Olha, você viu o Rodrigo, ele é apóstolo. Ele é apóstolo. Para com isso. Apóstolo é o que eu faço. Não é quem eu sou. Eu sou o Rodrigo. Eu posso ensinar algo para você? Eu quero citar aqui Romanos 1:1. Como que Paulo se apresenta à igreja de Roma? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Coloca aí, Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Quem ele era? Primeiro, ele não se identifica por aquilo que ele faz. Apóstolo era o que ele fazia. Quem ele era? Servo. Mas não servo no sentido de escravo, mas no sentido de herdeiro. Porque você pode ser um escravo com cabeça de escravo e você pode servir o pai, porque você é filho. Porque quem serve como escravo serve porque está sempre esperando uma recompensa. Mas quem serve como filho, ele serve porque ele sabe que ele é herdeiro de tudo que ele possui. Paulo como se apresenta? Olha, eu sou Paulo, tá? Eu não sou apóstolo Paulo, eu sou Paulo. Você nunca vai ver Paulo colocando o título ou o que ele fazia antes de quem ele era.
Não faça mais isso. Eu não sei porque entrou gente aqui hoje. Você está sempre preocupado com o que você faz. Chega, está na hora de você se preocupar em quem você é. Quem você é? Quem você é? Paulo, quando vai se apresentar, olha, Paulo, o que eu faço? Né? Quem eu sou? Servo de Jesus Cristo, porque eu fui salvo por Ele. E o que você faz? Eu fui chamado para ser apóstolo. A minha vocação vem por último, não primeiro. Por isso você não pode querer ser reconhecido ou definido por aquilo que você faz. É a sua identidade que tem que definir o seu trabalho. O que você faz, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua família, não pode ser resultado das suas próprias obras, tem que ser resultado de quem você verdadeiramente é. Por isso que infelizmente nós encontramos dentro das comunidades cristãs pessoas que põem uma capinha de evangélico. Graças a Deus aqui na Shalom não tem isso. Mas a gente bota uma capinha de evangélico, um linguajar de evangélico e nos escondemos atrás disso. Nos escondemos atrás disso. Vou citar um outro exemplo maior ainda. Jesus. O nome dele não é Jesus Cristo. Cristo é o que ele faz. Messias. A palavra Cristo é Messias em grego. Mas Jesus, ele nunca quis ser chamado por aquilo que ele foi escolhido para fazer, porque ele foi escolhido para reinar. Ele foi enviado para reinar. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Mas qual foi a identidade que o Pai deu para ele? Yeshua. Deus é a salvação. Então quando a gente olha para Jesus, eu não olho para o Messias que vai governar. Eu olho, Deus é a minha salvação. Deus é a minha... Porque quem Ele é? Ele é a salvação. Qual é a sua identidade? Ele é a salvação. Mas qual é a sua vocação? Rei. Qual é a vocação de Cristo, gente? Rei. Porque Ele vai governar todas as nações. Zacarias 14 fala da vocação, mas quem Ele é? Yeshua. Quem Ele é? Yeshua. Então a gente fala Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. A minha identidade vem antes da minha vocação. Quem eu sou vem antes do que eu faço. Quem está me entendendo? Então, querido, entenda isso. Agora, partindo aqui para a vida de João Batista, o texto que nós lemos, bem rapidinho. Todos conhecem a história de João Batista. João Batista foi gerado ao mesmo tempo que Cristo. Também foi um filho da promessa. Sua mãe Isabel já era senhora. Seu pai era um sacerdote, levita, da tribo de Levi. Zacarias, por ter duvidado da palavra do Senhor, ficou mudo até que o menino nasceu. O menino cresceu. E de acordo com a própria lei mosaica, João, não Batista, João, por enquanto ele é João, Yohanan. Quem ele era? O filho do sacerdote. Automaticamente ele seria um herdeiro da estola sacerdotal. Alguns historiadores dizem que João Batista se une a uma classe de sacerdotes que discordavam do método político de governo dentro do templo, que também ficou conhecido como Sinédrio. E esse grupo de sacerdotes, eles saem, eles deixam o sacerdócio e vão morar no deserto, num lugar chamado Qumran, que fica quase perto do Mar Morto, de frente com a parte final do Rio Jordão. Quem estava, muito provavelmente, neste grupo? Yohanan. E aí ele aparece onde? No deserto da Judéia, batizando pessoas. E pregando o quê? O arrependimento. Quando os sacerdotes são enviados a
As pessoas estavam querendo saber quem ele era. E a pergunta é: quem é você? A primeira coisa que ele afirma: eu não sou o Messias. Já coloca isso na cabeça de vocês. E as pessoas tentam identificá-lo. Mas quem você então? Você é Elias? Você é o profeta? Quem é você? Dentro desse parâmetro aqui, eu quero compartilhar com você algumas coisas. Primeiro, você precisa saber: nossa identidade sempre será questionada, principalmente em dias de crise. Vou dar um exemplo. Jesus, a Bíblia fala que, Mateus capítulo 4, Jesus, após ter sido batizado por João, ele é enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quem aparece diante dele? O maligno. E qual é a primeira pergunta que o maligno faz, Douglas? Se você é filho. Se você é filho, olha só. Se você, ele está botando em xeque quem Jesus era. Se você é filho, transforma essa pedra em pão. Sempre que você passar por algum tempo de crise, a sua identidade vai ser colocada à prova. Só que aí está a questão: quando eu não preciso provar quem eu sou por causa das minhas obras, eu não ligo. Jesus, ele fez o que o diabo queria para provar quem ele era. Aqui está a questão: todas as vezes que você precisa provar para alguém quem é você, você já está sem identidade, você não sabe quem você é. Porque quem sabe o que é, não precisa provar para ninguém. Levante sua mão e diga comigo, fala: se eu sei quem eu sou, eu não preciso provar para ninguém. Está me entendendo, querido? Jesus não precisou provar para Satanás. Ele teve a sua identidade questionada. Se tu és filho, transforma a pedra em pão. Tipo, faz uma obra, faz alguma coisa que testifica a sua identidade. Jesus disse para ele: eu não preciso provar quem eu sou. Eu não provo nem para você nem para ninguém quem eu sou por meio das obras. Eu provo por meio do meu caráter. E ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus revela caráter e não obras. Amados, deixa eu falar para você: pessoas que carecem ou que vivem sem identidade, elas sempre estão precisando realizar algo para provar quem são. Mas aqueles que têm a sua identidade firmada, ele não é conhecido pelo que faz, ele é conhecido pelo seu caráter. Então aqui eu quero dar alguns conselhos para você. Não afirme sua identidade pelos seus feitos. Você não precisa provar a sua identidade pelos seus feitos. As pessoas conhecerão quem você é por causa do seu caráter. O que Cristo fez em você, o que Cristo fez em mim. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Eu vou repetir: não é o que eu faço, é o que Ele fez. Não é o que eu faço, é o que Ele já fez. E o que Ele fez? Ele transformou não as circunstâncias externas, mas Ele transformou a minha vida. Ele transformou o meu coração. Ele transformou o meu caráter. Nossa identidade deve ser afirmada pelo nosso caráter, não pelas nossas obras. Agora, essa aqui: jamais aceite ou deseje ser quem você não é. As pessoas perguntaram para João Batista: você é Elias? Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Não aceite ser, detalhe, não aceite ser quem os outros querem que você seja. Você tem que ser quem Deus quer que você seja. E não é querer. Tanto é que o querer dele, na Bíblia fala que nas mãos dele está tanto o querer quanto o efetuar. Ele quer, por isso que ele colocou o Espírito dentro de você, para ele mesmo efetuar em você o que ele quer que você seja.
Não deixe as pessoas colocarem uma capa sobre você. Não deixe as pessoas, ou não deixe os seus pensamentos, sofismas, criarem uma maquiagem para você se esconder atrás dela. Quem é você? Você é o Eli? Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é o profeta? Não. Você é o Messias? Não. Quem é você? Ele fala de si mesmo: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso ser Elias. Eu não preciso ser o profeta. Eu não preciso nem querer ser o Messias. Eu só preciso ser eu. Eu só preciso ser quem Deus me destinou para ser. E qual era o destino de João? O Evangelho de João diz que não é João Batista, viu gente? É João, filho de Zebedeu. Vai confundir falar que o Evangelho é de João Batista, hein? Quem era ele? Ali mesmo fala, ele não era luz, mas ele veio para anunciar a luz. O contexto de João diz: havia um homem no deserto chamado João. Ele não era a luz, mas ele veio para anunciar e testificar a respeito da luz. Deixa eu falar para você, querido, pega essa revelação. Você não é a luz. Se você não pegou a revelação profética, eu já tinha pegado, já tinha saído falando língua estranha, rodopiando, falando no glória. Você não é a luz. Fala para o seu irmão isso, fala: você não é a luz, mas você foi chamado para a maravilhosa luz. Fala para ele: você testifica da luz. Entende, querido? Preste bem atenção. E o que traz luz não são as nossas obras, é o nosso caráter, é quem nós somos, é quem Cristo fez, é o que Cristo realizou, não por mim, mas o que Ele fez dentro de mim. Isso é luz. Eu não sou a luz, mas eu carrego a luz. Eu não sou a luz, mas eu carrego a luz. Eu não sou a luz, mas eu carrego a luz. Eu não sou a luz, mas eu fui chamado para testificar da luz. Quem é você? Quem é você, irmão? Quem é você, irmã? Quem é você? João, ele testifica, ele não aceitou que as pessoas colocassem sobre ele algo que ele não era, ou alguém que ele não era. Quem é você? Você é o Elias? Você? Não, eu sou a voz que clama no deserto. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Agora, para concluir a mensagem, a melhor maneira de reconhecer e ativar nossa identidade é olhando para Cristo. E João Batista fez. Nesse mesmo dia, as pessoas perguntam para ele: viu, fala para nós quem é você, porque eu preciso levar a resposta. Vamos pegar lá a parte final de João, que nós lemos. Está aqui, ó. Versículo 25, perguntaram ainda: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, ou um dos profetas? Por que você está realizando obras, se nós não conseguimos reconhecer? Sabe por que as pessoas não reconheciam o ministério de João? Porque elas estavam tentando reconhecer uma outra pessoa. Sabe por que as pessoas tinham dificuldade de reconhecer a autoridade de João? Porque as pessoas estavam tentando encontrar em João alguém que elas haviam criado uma expectativa. Sabe por que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de olhar para você e reconhecer quem é você? Porque elas criam uma expectativa de que você é uma outra pessoa. E você não pode querer ser outra pessoa. Você é você. Você é você. Você nasceu para um propósito, você nasceu para um chamado, você nasceu com uma vocação, existem dons dentro de você, e eu quero profetizar nesta manhã, que vai começar a nascer, vai começar a borbulhar, vai começar a queimar dentro de você isso, porque você precisa entender quem é você. As pessoas testificam, mas quando as pessoas vão falar das obras, por que você faz? Automaticamente ele lembra de quem? Ele lembra de Jesus. A sua mente se reporta a Jesus, e aí ele descobre quem ele é. Sabe por quê? Porque quando olhamos para Cristo, tudo o que fazemos aponta para Ele. Por isso que João ele não teve dificuldade de dizer assim: olha,
eu batizo com água. Eu, João, eu testifico da luz, eu só batizo com água. Mas tem outro que vem depois de mim. Aponta para ele. Tem outro que vem depois de mim. E diante dele, olha, eu sei quem eu sou, mas diante dele, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Eu não sou. Ele, em outro texto, nos outros evangelhos, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, está dizendo, olha, eu tenho uma identidade, mas eu só sou quem eu sou, porque eu sei quem ele é. Ai, meu Deus do céu, será que você está pegando? Eu só sei quem eu sou, porque eu sei quem ele é. Eu só sei quem eu sou, porque eu sei quem ele é. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. Sabe por quê? Enquanto os meus olhos estiverem em Cristo, eu jamais vou me esquecer de quem eu sou. Entenda isso. Quando é que eu me acho, irmão? Quando eu me perco. Você precisa se achar. Porque em algum momento você se perdeu. E quando é que eu me perco? Quando eu tiro os meus olhos de Cristo. Porque quando eu tiro os meus olhos de Cristo, eu também me perco de mim mesmo. Porque identidade, eu sou quem Ele é. Eu sei quem eu sou enquanto eu estiver olhando para Ele. Eu sei quem eu sou enquanto eu estiver olhando para Ele. Eu sei quem eu sou enquanto eu estiver olhando para Ele. Mas foi o que aconteceu com Lúcifer. O dia que ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em si mesmo, ele declarou, como diz em Isaías: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Não seja como Lúcifer. Não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos do seu principal modelo. Enquanto os seus olhos estiverem em Cristo, você nunca vai se esquecer quem você é. E quem eu sou? Você é filho. E quem eu sou? Você é filho. E quem eu sou? Você é filho. Você é filho, você é filho. Chega de ser adolescente espiritual. Agora chegou a hora dos ruios. Aleluia, recebe essa palavra profética. Nesse tempo de aceleração, será o tempo do nascimento dos ruios. Será o tempo da ativação dos filhos maduros, que carregam muito mais do que uma promessa. Carregam uma identidade. Quem você é? Feche os seus olhos.